Olá, amigos da Info, começa agora mais um Semana Tech, direto aqui do Infolab. Eu sou Marcos Vinícius Brasil e tenho aqui do meu lado Lucas Agrela. E aí, pessoal? Gustavo Guzmão. E aí, galera? Atrás das câmeras temos Cadu Silva. E aí? E Marcelo Venceslau cuidando das perguntas de vocês, espectadores. E aí, galera? Hoje temos vários assuntos para discutir. Eu queria começar falando de um anúncio de hoje, bem quente, que foi o anúncio de que, na verdade não foi anúncio, né? É o rumor que o Google teria no Hangout uma ferramenta de voz. Exatamente. É real isso? Vai acontecer mesmo? Estão especulando, assim, bastante. O 925 Google, que é um site que geralmente divulga alguns rumores sobre o gigante das buscas, divulgou hoje que com o fim do Google Voice agora, em maio, as funções dele seriam integradas ao Hangouts, ou seja, o Hangouts teria um recurso de chamada de voz. Com isso, ele entra no mercado que vai competir com empresas um tanto quanto grandes, né? Quanto o WhatsApp, que agora já anunciou que vai entrar nesse mercado, e com o Viber também. E não podemos esquecer também do Skype, que é um dos maiores ícones das videochamadas, chamadas de voz, pioneiros. Enfim, seja rumor ou não, o fato é, esse mercado está super aquecido, está super disputado. Todo mundo quer a coroa das chamadas de voz. Né? E das trocas de... Acho que mais do que só das chamadas de voz, das trocas de mensagens, Sim, né? e o Google tá com implementando essa função, ele tá com seguindo a proposta deles, que era unificar, tornar o Google Hangouts um mensageiro unificado, né, para funcionar em Android, iOS e computadores. Mais ou menos o que o Viber faz hoje também, o que o WhatsApp não faz ainda, porque não tem versão para PC, mas... E eles disseram que nunca vão ter, né? Disseram que nunca vai ter. O que o Skype faz também, tem versão para qualquer sistema operacional ali. A ideia, o Hangouts está caminhando a passos largos para rumo a esse caminho também. Eu não sei exatamente quanto que o Hangouts tem de usuários únicos, né? Eu acho que eles nem contabilizam. Eles porque... não divulgam, ao menos, né? Não, porque como é integrado ali ao Gmail, não tem muito como você isolar os... Então, mas se o pessoal usa Gmail no computador e deixa o Hangouts ligado lá e usa para se comunicar com, sei lá, 2 pessoas que seja, deve ter uma base de usuários gigantesca, né? Então, sem dúvida. Então, mas assim, eu não uso o Hangouts no Gmail. Vocês usam? Eu uso. Você não, usa? Eu deixo no Google Talk ainda, na versão antiga. Eu comecei a usar, quando eles lançaram o Hangouts, eu troquei para o Hangouts, comecei a usar. Em um dia eu já voltei para o antigo Gtalk. Então, assim, não sei se é a minha experiência, mas eu acho que o Hangouts, essa proposta de ser um lugar unificado para troca de mensagens do Google, eles estão tendo dificuldades ainda para implementar essa proposta, para fazer funcionar mesmo. Eu acho que ainda não funciona muito bem assim, porque o Hangouts ainda tem uma cara... O Google Talk tinha uma cara de MSN. Sei lá, o MSN pelo menos a gente usava no computador. O Google Talk também, eu só usava no computador. Eu tinha até no celular e tudo mais, mas era bem mais quando eu estava logado no Gmail que eu utilizava. Mesma coisa vale para o MSN, só no computador. No caso do Hangouts, eles querem fazer um negócio parecido com o WhatsApp. Ou com o Viber, né? Então, mas precisamente não conseguiram ainda, na minha visão. Então, o problema, vocês não acham que a questão, ou pelo menos o desafio do Google, não é semelhante ao do Facebook com o Facebook Messenger? No Sim. sentido de que eles têm um legado muito grande do desktop, e aí, para você fazer a experiência mobile, não tem jeito. E aí é a vantagem do WhatsApp, né? Esse legado do desktop pesa demais em termos de velocidade de troca de mensagem, de desempenho do próprio aplicativo. Sim, fica consolidado lá como eu falei da MSN, né? Fica consolidado que é um negócio para você usar no computador. Fora do computador você vai usar talvez numa emergência, não vai ser o sinônimo de mensagem de SMS igual o WhatsApp e o Viber são. Daí, concordo com você, é um desafio mesmo para eles. Sim. Eu acho que até é um desafio, mas o Google está tentando fazer com que isso seja transportado para todo o ambiente, né? É esse esforço que o Google faz de disseminar o Google Plus, porque o Hangouts é a mensagem de chat do Google Plus. Sim. E agora ele já tem integração no Android KitKat com o sistema de mensagens nativo do aparelho. Ele já exibe fotos dos contatos. O Google Plus se integra com a sua agenda do celular e exibe
chamadas ali. A hora que a pessoa te liga, se você me liga, vai aparecer a sua foto ali do Google Plus no identificador de chamada. Então eles estão tentando levar ele para o mobile de qualquer jeito. Sim. Essa é mais uma tentativa de ganhar espaço. E se o serviço for bem prestado, eu acho que o Google pode ser um forte competidor nesse ramo, sem dúvidas. Então, para ser justo, eu falei que eu não uso o Hangouts no computador, eu uso a versão antiga do Gtalk, mas no celular eu uso Sim, o aplicativo bastante justamente para conversar com quem está no Gtalk ou no Hangouts no computador. Então, às vezes eu tenho que mandar alguma mensagem a alguém que eu sei que está ali que está usando. E antes não tinha, né? Por muito tempo não havia um aplicativo do Gtalk no celular. Tinha umas cópias, eram umas coisas muito, muito ruins que não funcionavam direito. Não, no caso do Gtalk até tinha, cara. Tinha? Tinha, só que era uma funcionalidade diferente, né? A interface era totalmente outra e só conseguiam comunicar com o pessoal que estava online também. No caso, se o cara não tivesse o aplicativo instalado no celular, nem chance de você conseguir mandar uma mensagem para ele. Se ele tivesse offline no e-mail dele, nem chance de você conseguir mandar uma mensagem para ele. Era bem mais limitado, né? Com a mudança do Talk para o Hangouts deu essa expansão, né? Para ficar com um jeito de WhatsApp. A ideia do Google, eu imagino que era você poder mandar mensagem para qualquer um a qualquer momento, né? No estilo SMS para a pessoa receber no celular. Sim. Mas eu vejo que muita gente não tem o Hangouts instalado ou pelo menos não configurado, assim. Daí você pode mandar uma mensagem para a pessoa que aparece lá como tá usando o Hangouts, mas a mensagem vai acabar caindo num limbo, assim, e nunca vai chegar. E esse é meu medo, por isso que eu acabei não trocando ainda. Sim. Tem muito o pessoal que toma distância do Hangouts, assim, não aderiu a ele. Uma coisa interessante é que, segundo esse rumor, o Hangouts permitiria a conversa por chamada de voz entre usuários não só do Android, mas também do iOS, né? Aí também é uma oportunidade para o Google dar uma melhorada nesse aplicativo para iOS, porque o de Android ainda é, obviamente, melhor. Voltando à história, especificamente das chamadas de voz, vocês sentem falta de uma ferramenta de chamada de voz dentro pelo menos alternativa ao Skype, em outros aplicativos? Porque quando a gente publicou isso, por exemplo, a história quando a gente publica a história do Viber, que lançou aquela campanha agressiva de chamadas gratuitas para telefones fixos, as pessoas, elas gostam muito, né? No nosso site a gente vê uma resposta muito forte da audiência. Eu acho que o que a gente vê dessa popularização desses aplicativos de chamadas de voz é um reflexo do sinal das operadoras que, em muitos casos, não atende às necessidades do público. Se você estiver no Wi-Fi, você vai ter sinal em um lugar que a sua operadora não consegue chegar. Então eu acho que isso realmente faz a diferença. E tem o grande fator de ser gratuito. Eu mesmo não uso chamada de voz assim por VoIP, mas porque não eu faço ligação mais quando eu tô com 3G, assim. Em casa tem telefone fixo ainda, eu acabo preferindo telefone fixo. Mas sei lá, se acontecer de começar a popularizar, também tem a questão não é todo mundo que tem o Hangouts, nem todo mundo tem o Viber também que eu conheço, daí nem Skype também, mas o pessoal tem WhatsApp mesmo, acabar não tendo tanto para quem ligar. Mas, sei lá, com uma popularização assim de um Hangouts ou de um Viber mesmo fazendo ligação, ou a entrada de um recurso de chamada de voz no WhatsApp, é algo perfeitamente utilizável em casa, assim, no Wi-Fi. E é um grande desafio também para o Skype agora, né? Que tem que não pode abrir mão, não pode vacilar, porque senão, mesmo sendo pioneiro, mesmo tendo esse serviço há muito tempo, tem que correr atrás, né? Então, teve o lançamento da correção do bug lá que drenava a bateria do aplicativo no Android. Saiu ontem. Saiu ontem essa história. Que era uma reclamação muito constante de usuários do Skype no Android. Então, assim, esse tipo de erro eles não podem cometer mais, né? Não. Se eles caírem nessa... Eles vão estar perdendo o mercado, assim, rapidamente. Sim. Até por conta dessas empresas querendo esse mercado. Elas estão correndo atrás, estão fazendo campanhas, estão disponibilizando ligação gratuita para telefone fixo. Eles estão tentando ganhar e, pelo visto, pelo menos de acordo com a promessa do Viber, se o Viber estiver fazendo o mesmo que ele disse que faria, ele já conseguiu aumentar, acho que, cerca de uns 70% a quantidade de mensagens que os usuários trocam no aplicativo.
Então, já aumentou a base de usuários também, com certeza. E o Skype, até agora, a única coisa que fez foi lançar um cartão pré-pago que permite que você faça ligações para outros números. Verdade, teve isso também, né? Mas só mencionando o Viber, assim, por 900 milhões de dólares que os japoneses compraram, foi um belo negócio, né? Foi um bom negócio. Pechincha, eu diria. O Facebook pagou 19 bilhões no total pelo WhatsApp e os japoneses pagaram 900 milhões pelo Viber, menos de 19 do preço. Acho que foi um bom negócio que os japoneses fizeram, né? Sim. Agora, falando em vacilo, eu queria pular para o próximo ponto. Que tem tudo a ver com isso. Que tem tudo a ver com esse assunto. Que foi ontem, não só a história de ontem, mas já é uma história que já vem aí há alguns dias, Sim. que é a questão do acesso às chaves criptográficas do WhatsApp. Né? Essa história começou, o Guzmão, que está cobrindo mais de perto essa história, começou com essa denúncia de que apps maliciosos poderiam ter acesso ao histórico de chamar de qualquer conversas. app, na verdade. Qualquer app teria acesso aos históricos de mensagens do WhatsApp, né? Exato. Pega aqueles arquivinhos .db, .crypt que o WhatsApp armazena no seu celular, no cartão de memórias, assim. Qualquer aplicativo teria acesso a esses arquivos. Estariam criptografados, mas para quebrar essa criptografia não era nada muito difícil, como eu acabei descobrindo ontem, dando uma aprofundada nesse tema, assim. E ontem saiu essa, na verdade anteontem, mas ontem que pegou mesmo essa bomba de que o Nadim, que é o criador do CryptoCat, publicou no Twitter dele uma das chaves, uma suposta chave para decodificar as chamadas. E aí a comunidade já ficou tensa, né? Explica um pouco, Guzmão, que história foi essa? Só o tweet do cara deu seus 3 mil retweets e mais alguns favoritos e alguns replies ali que eu tava dando uma olhada. A história parece que é aquela bela de uma bomba, assim, o cara lançou a chave que vai abrir a caixa de Pandora, mas calma, não é tudo isso ainda. Os usuários podem ficar tranquilos ou eles têm que ficar preocupados? Não pode ficar tranquilo, não. Hoje não dá pra você ficar tranquilo com nada, na real. Mas a chave lá que o cara liberou não é exatamente aquela chave que vai abrir... Quer dizer, não dá pra saber se é aquela chave que vai abrir todas as conversas do mundo, assim, no WhatsApp, como ele deu a entender. Que ficou com uma dúvida no ar, assim, que os caras do Hacker News estavam discutindo, que se o WhatsApp usa ou não uma chave de criptografia única. É um problema que o Snapchat passou. O Snapchat ele tinha uma chave de criptografia única para qualquer mensagem que os usuários trocavam lá. Daí... um cara um dia conseguiu, daí descobriu que tinha essa brecha lá e conseguiu acesso a todas as mensagens lá do Snapchat. Qualquer usuário, né? De qualquer usuário, é a mesma chave para tudo. Histórico pro seu histórico. Eu consigo uma chave, eu consigo abrir o meu, o seu, do outro. Então vamos tentar explicar essa história bem do começo, assim. Então, eu uso o WhatsApp. Eu troco mensagens com os meus amigos. Sim. E essas mensagens, elas passam pelos servidores do WhatsApp encriptadas. Sim. Elas são codificadas para que elas possam trafegar com segurança de um ponto a outro. Sim. E aí, o que acontece? Daí, o WhatsApp teria várias chaves para resolver essa encriptação, é isso? São várias chaves diferentes, né? Porque é um sistema mais seguro, na verdade, né? Porque se você for deixar uma chave única, acontece o que aconteceu com o Snapchat. Vaza a informação de milhões de usuários ali. O WhatsApp, foram 4,6 milhões. 4,6 milhões ali. O WhatsApp, não dá, a gente não sabe se eles usam uma chave única ou se eles usam múltiplas chaves, assim, para criptografia de mensagens, mas essa chave que o Nadim vazou ontem, ela seria para os históricos. Aqueles .db, .crypt que você vê no seu celular, você pode até abrir. Conecta seu Android no computador, abre lá a pastinha dele, tem uma pasta WhatsApp e tem vários arquivos lá, MDB Store, MDB qualquer coisa, e tem com uma data de hoje, provavelmente, que eles fazem esse backup de mensagem sempre umas 4h30 da manhã, é automático. Fazendo esse backup.mdb.crypt, se eu não me engano, o arquivo. Esse .crypt é da criptografia dele. Na teoria, essa chave que o Nadim soltou ontem seria para abrir qualquer um desses arquivos. Mas pode ser ou não, né? A suposta chave para abrir tudo isso. Mas a discussão que ficou foi justamente essa, né? De se é uma chave única que o WhatsApp usa ou se são várias se Eu não vi se o pessoal testou isso. Mas... Na época que... Essa semana foi cheia disso, né? Cheia desses anúncios de que o WhatsApp tem uma falha. O WhatsApp
deu uma declaração oficial depois que aquele pesquisador iniciou esse rumor de que realmente seria fácil acessar os históricos. O WhatsApp falou que não é um problema tão grave assim, que as acusações eram exageradas e que o problema real ali estaria no malware, não estaria na tecnologia deles. E aí que ele falou dos tais apps maliciosos. Exatamente, porque se você, se algum app confiável, assim, tipo Facebook ou Google Plus, assim, tem acesso ao seu banco de dados de conversas, seu histórico de conversas lá, a gente supõe que eles não vão fazer nada com aquilo, né? Mas se qualquer aplicativo tem acesso a esses arquivos de banco de dados, é de se esperar que, sei lá, algum cara coloque um flap chair ali na cadeira voadora ali na Play Store. Algum cara vai lá, baixa, começa a jogar, tudo feliz, beleza, e o desenvolvedor lá do outro lado está tendo acesso ao banco de dados dele, de conversa. O cara lá, o desenvolvedor, com mal intencionado, pode pegar esses bancos de dados ali, transportar para o computador dele, segundo o pesquisador lá que descobriu essa brecha, e usar um script em Python, pelo que eu estava lendo, um script simples em Python para decodificar os bancos de dados e abrir as conversas até que fácil. Seria, o motivo disso aí seria uma criptografia fraca, né? Eles usariam uma chave de criptografia de padrão baixo, assim, para criptografar as mensagens, quebrável com um script simples. É como se ele colocasse uma senha 1, 2, 3, 4, 5 nos históricos da... 1, 2, 3, 4, 5 com, sei lá, 25 caracteres e misturados, assim, mas um script fazendo umas tentativas ali conseguiria quebrar essa senha. Porque mesmo não sendo uma chave única, as chaves que eles usam são relativamente fáceis de serem quebradas, pelo que eu pude entender, assim, que o pesquisador divulgou no blog dele, né? O que eu li também, vendo a reação do pessoal do WhatsApp, foi meio isso, né? Ah, não, minimizando a história, mas assim, quando um serviço alcança uma massa de usuários de milhões e milhões, mesmo que seja um caso muito raro, que tem que ter um app malicioso, essas possibilidades têm que ser cobertas, né? Tem que ser tratadas e a criptografia tem que ser melhorada. Não adianta fazer uma rento e falar que não, que isso aí é muito difícil de acontecer, porque é muita gente usando, né? Então vamos parar para pensar assim. O WhatsApp ele tem 400 e quantos milhões? 445? 450? Por volta de 460. 460 milhões de usuários. Vamos supor aí que desses 460, 230 milhões sejam do Android. Só para ficar no sistema operacional. Vamos dizer que algum cara coloca um aplicativo malicioso lá, um cara meio mal intencionado coloca um aplicativo lá e o aplicativo começa a bombar. 1 milhão de usuários de Android baixa esse aplicativo. O cara consegue acesso ao banco de dados de 1 milhão de pessoas que usam o WhatsApp. Daí o cara resolve pegar esses dados deles ali e começar a desencriptar os bancos de dados. Ele tem essa capacidade, é uma brecha gigantesca. As possibilidades com essa brecha assim, são gigantescas, cara. Ainda mais dentro de uma plataforma que é conhecida por ter suas brechas de segurança, que é o Android, né? Que a gente sabe que a curadoria ali, que os critérios de avaliação talvez não sejam os mais rígidos, não são tão rígidos quanto deveriam ser, né? Se nem o da Apple, que é um negócio bem criterioso lá, consegue escapar, se nem a App Store consegue escapar de aplicativos maliciosos entrando lá de vez em quando, a Play Store tem esse problema ainda maior, né? Sim. Daí se entra o aplicativo desse lá e começa a bombar, assim, porque é divertidinho, engraçadinho o aplicativo. Imagina se o cara do Flappy Bird consegue fazer isso. O cara do Flappy Bird resolve acessar o banco de dados de todo mundo que instalou o aplicativo no celular. E aí? Imagina o tamanho da Guzmão, vamos só deixar uma coisa clara. Se a pessoa tiver, por exemplo, um Nexus 5, que não tem cartão de memória, ela não vai passar por esse problema, não corre esse risco no WhatsApp? Não, então pelo que eu vi, esse daí não tem essa limitação não, cara. O WhatsApp ele vai criar uma pasta lá com os arquivos MDB lá, .crypt em qualquer celular. Então o cara deve ter acesso a esses arquivos ali. Mas assim, tem toda essa questão de se o aplicativo quer esse acesso ao cartão de memória e à memória do celular, né? Você tem que ver as permissões do aplicativo também. Se o aplicativo não pedir por acesso a esses dados assim,
não tem problema. Se o aplicativo já pedir por isso, é bom você desconfiar. Ver qual que é a fonte muitas dele. Vezes vai dando next, dá permissão porque é de graça o aplicativo mesmo. Então tem que ver, sempre ficar atento com essas permissões, assim, evitar esses aplicativos meio alternativos. Você fala, vamos ser early adopter aqui, vou pegar esse aplicativo aqui que é muito não louco. Testado. Daí ele vai lá, dá um instalar, vê lá as permissões, ignora as permissões e instala lá de qualquer jeito. O aplicativo pode ter acesso às suas ligações, pode ter acesso às suas mensagens, ao banco de dados do WhatsApp, a qualquer coisa, né? Sabendo que tem essa brecha, é bom você ficar atento a isso quando você for instalar o aplicativo ali. Ou seja, ser um early adopter de aplicativo talvez não seja uma melhor ideia. Boa. É sempre bom pesquisar um pouco antes também. Dar uma pesquisada antes, ver se não tem nenhum caso também. Leu o site da Info. Leu o site da Info, download da hora. Gente, vamos correr com nossos 2 últimos assuntos que são no mundo do hardware. E primeiro eu queria falar de um grande lançamento essa semana. Foi super legal, que foi o Android Wear. Né? O sistema operacional, a versão do sistema operacional do Google para devices vestíveis, para aparelhos vestíveis, relógio, o que você inventar daqui para frente, você tem esse suporte. Logo de cara, a Motorola já anunciou o Moto 360, a LG anunciou um smartwatch e Lucas Agrella tem todas as informações. Você falou com o VP de design da Motorola também. Você está bem colado nesse assunto. Você pode explicar um pouco o que representa esse lançamento dessa semana? O que representa esse lançamento é, na verdade, uma otimização, né, dessa experiência no ambiente do vestível. Porque a gente tinha até agora projetos um tanto quanto embrionários, especialmente quando o assunto é software. Né? Tanto o aparelho da Samsung, o Galaxy Gear e o smartwatch da Sony, eles são aparelhos que têm um bom desempenho, mas eles ainda estão em uma fase muito experimental. Ainda é uma tecnologia nova, um mercado completamente diferente. E agora, com esse lançamento, esse suporte do Google especializado, dedicado, ele realmente pode virar, ele pode crescer daqui para frente, que é uma tendência prevista por todos os analistas de mercado, né? Que a tecnologia vestível daqui para frente se expanda até a se perder de vista. E o interessante do Moto 360 é que ele é até agora o primeiro relógio que parece um relógio, né? Sim. Ele é redondo, ele tem ponteiros ali na interface. Ele é bem diferente dos outros relógios já apresentados. Ele não a versão no Android ela não é o Android completo, não vai rodar muitos aplicativos ali, tanto quanto o Android de verdade. É um Android Wear. Ele é um Android para você usar no seu relógio. Inicialmente você não vai conseguir rodar um Angry Birds ali. Ele se baseia bastante no Google Now, né? Ele conta bastante com funções, que é algo natural, né? Você tem ali uma tela menor, mais fácil você usar a voz. Né? Eu acho que o mais bacana dele por ser baseado no Google Now reconhece comando em português. Ou seja, aparecer um Moto 360 aqui no Brasil é totalmente plausível. Sim. Um Moto 360 no Brasil falando português, né? Igual o Moto X com o seu Google Now dele, que entende comando em português. Mas até agora a Motorola não revelou se ele realmente vai ter isso, né? Se vai ter o suporte ao comando de voz. Eles não disseram. O que a gente sabe sobre o Moto 360 até agora é muito pouco. Mas a gente sabe que ele não vai ter câmera, ele vai ter suporte à conexão com o Android 4.3 de qualquer marca. Você vai poder ter um celular da LG que você vai conseguir se conectar com o relógio da Motorola. Isso é uma grande coisa, porque a Motorola com isso vai ter um mercado muito mais amplo do que a Samsung, porque a Samsung se limita aos aparelhos da linha Galaxy, né? Então ele vai concorrer mais diretamente com o aparelho da Sony, que também faz isso de se conectar com aparelhos de outras marcas. Ele vai ser a prova d'água, que isso é uma coisa também digna, a prova não, resistente à água, né? Cuidado. A prova d'água, atentem-se à diferença. Não vai dá pra fazer que nem o CEO lá. Não dá pra mergulhar? Eu não posso mergulhar com o meu relógio, então? Eu não tenho certeza da certificação, porque eles não divulgaram isso. Se não me engano, é a certificação 65, que seria mais... Melhor não. Melhor não mergulhar com ele? Melhor não. Poxa. 65 não, 67. 67. Mas eles não divulgaram, eles divulgaram apenas essas coisas mais específicas mesmo. Disseram que o público-alvo também é o feminino, porque ele tem um design mais agradável. Ele falou que o Jim Wicks, que é o vice-presidente da Motorola, também disse ontem numa transmissão global no Hangouts que esse aparelho ele precisa passar por um teste de moda, né, antes de você sair com ele pela rua, porque
o design realmente é importante porque é uma coisa que mostra o tempo todo, né? Ele não pode ser um aparelho grande, não pode ser um aparelho que vai te incomodar no dia a dia também. Então eles se preocuparam com isso na hora de desenvolver esse Moto 360. Mas ele não revelou, eu tentei perguntar, mas ele não disse se esse aparelho já estava em desenvolvimento antes da venda da Motorola para Lenovo, que aconteceu agora no começo do ano. É muito provável que sim, já que esse é um aparelho que deve estar em desenvolvimento já há pelo menos um ano. Mas é basicamente isso que nós sabemos por enquanto. E é bonito, né? Sim. E o da LG a gente sabe menos ainda, né? O da LG a gente sabe o visual. Sabe que ele é quadrado. Quadrado. Não, nesse sentido, o da Motorola é bem mais legal, né? Sim. Tem um design muito mais arrojado ali, que realmente impressiona. Eu olhei pra ele assim, vi a proposta do Android Wear e pensei, pô, eu teria um desse. Então. Ao contrário do que eu fiz com o Galaxy Gear, mesmo com o Pebble. Com o Pebble e com o smartwatch da Sony lá, que eu olhei e falei, pô, bacana, mas não. Muito grande. Então, acho que... Mas assim, uma questão, eles não falaram nada, por exemplo, de durabilidade? Eles disseram que a bateria era um tema que eles se atentaram muito, eu também perguntei isso pra eles, e eles falaram que foi algo que eles se atentaram muito, só que eles não revelaram como será essa forma de recarregamento. Mas eles disseram que esse será um dos destaques do aparelho e isso só vai ser revelado perto da data de lançamento. Que é no meio... Agora já? No meio do ano. Mas não disseram nada oficial, vai ser tal dia por enquanto. É isso. Imagina que ligar o recarga solar. Então, porque essa é a grande questão dos smartwatches, né? Se ele recarrega com o que seria genial seria aquela recarga por movimento. Que era uma coisa que relógios mais antigos já contam, já apresentam. Mas não sei se isso realmente seria viável para fornecer energia para um aparelho. Né? Tem gente que aposta até em múltiplas fontes, né? De solar, movimento, uma bateria pequena. Possivelmente. Mas, enfim, não foi dito nada. Não né? foi dito nada, mas convenhamos que é estranho. Você chegar em casa, coloca o seu celular para carregar, aí você tira o seu relógio e coloca para carregar. Meio bizarro. Eu lembro de uma tecnologia assim que usava uns mini moinhos de vento assim para recarregar a bateria. Eu até escrevi disso faz uns meses aí. Mas, pô, imagina que legal eles resolvem implantar um negócio parecido. Fantástico, né? Daí você faz assim, gira um monte de moinhozinho assim, recarrega a bateria. Muito legal. Uma coisa que me veio à cabeça quando eu vi esse lançamento eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é um golpe para a Apple esse lançamento agora do Android Wear e principalmente do Moto 360? Porque ele tem design, um design legal que, como o Guzmão falou, dá vontade de usar. Tem ali aparentemente resolveram a questão da bateria, que o Tim Cook sempre falou que o problema da bateria. Vocês acham que é um golpe? Não dá pra negar que em termos de smartwatch a Apple ficou bem pra trás do Google agora, né? Eu sei que o Google, o Android Wear e o Moto 360 não foram colocados à prova ainda, mas a Apple não tem nenhuma tecnologia assim, divulgada. Pelo menos em termos de anúncio, a Apple tá muito atrás, atrás do Google. Então agora, se eles forem lançar realmente o iWatch, eles vão ter que lançar o iWatch monstro. Sim. Assim como no começo chamavam o iPhone de Jesus Phone, esse vai ter que ser o Jesus Watch, né? Porque... Sem dúvida, porque já tem o mercado estabelecido, ela vai brigar por um lugar que ela não foi pioneira. E a Apple foi pioneira no mundo dos smartphones, no mundo dos tablets, mas agora... Tá ficando apertado pro nosso amigo Tim Cook. E para fechar nosso podcast... Falando de Apple, essa semana começou a ser vendido o modelo 5C com 8 GB. Depois de alguns dias de rumores, eles anunciaram realmente uma versão do iPhone 5C, que é o smartphone mais barato da Apple até agora. E ele provavelmente deve entrar no lugar do 4S, que deve deixar de ser vendido em breve também. Mas uma coisa que o Guzmão estava comentando é até que ele não tem muita memória de verdade, né? Até que... tem aqueles 8 GB assim, mas são os 8 GB assim, de desconto seu operacional, deve ter seus 6 GB. Mas se forem 8 GB mesmo, tinha visto lá na Apple Insider, que deve ser... O Apple Insider é um site especializado em Apple, ou seja, em parcialidade talvez não seja o forte deles. Eles falaram que o iPhone 5C de 8 GB tem só 3,7 GB a menos que o S4 de 16. Que o S4 de 16 GB, o Galaxy S4 de 16 GB tem seus
11,5 GB por causa do Android, dos sistemas, dos softwares lá da Samsung, que a Samsung empurra a goela abaixo da galera. Tem alguns jogos, tinha 1 GB, tem jogos enormes ali. Ou seja, o custo-benefício assim pode até ser interessante, mas eu não consegui pegar um 5C na mão de 8 GB para ver quanto que ele tem de memória de fato. Não deve ser 8 GB mesmo. Você tem um de 32, né? Eu tenho de 32 e ele tem 29, mas o 29,5 ali disponível para uso. Então, ou Deve seja... ser algo como 2,5 GB mesmo. 8 GB com sistema operacional deve ter seu 6, assim. Eu acho que... Pode falar. Eu também entrei em contato com a Apple aqui no Brasil e eles disseram que, por enquanto, sem previsão de lançamento, só contam com as versões de 16 e 32 GB que são vendidas a partir de R$2.000. Muito inteligente fazer isso, né? Muito esperto. Sim. Eu acho que a grande questão aí é assim, prejudica a experiência do usuário ou não? A memória? A memória. Eu acho que se a pessoa tiver um bom plano de dados e um bom serviço de nuvem, talvez não. Então, acho que pode limitar um pouco, mas eu acho que não influencia tanto, não. Eu sobrevivi bastante tempo bem assim com um Risori de 8 GB, com um LGzinho que eu tinha lá com 4 GB lá de memória no cartão SD. Dá para sobreviver com isso. Porque eu acho que essa é uma coisa que as pessoas realmente pensam. A Apple faz produtos incríveis, maravilhosos, eles têm esse discurso. Então, quando eles cortam a capacidade, uma coisa que vem à mente é isso, né? Será que eles estão deixando o nível de qualidade baixar? Será que eles já estão começando a fazer concessões? Os nossos espectadores têm algum espectador tem uma pergunta. O Vitor Martins, ele faz uma pergunta que não é exatamente sobre o tema. Ele fala se vocês sabem sobre a decisão da Anatel sobre bloquear os aparelhos sem certificação. Continua em análise. A Mônica estava cobrindo isso, ela falou que já conversou várias vezes com o pessoal da Anatel e continua em análise. Isso não tem, acho que, um prazo para ser implementado, um prazo oficial para ser implementado mesmo. Porque tem toda essa discussão, né, para ver se eles vão bloquear ou não os aparelhos que vêm de fora, tipo os iPhones importados, os HTCs que não são mais vendidos aqui. Mas, na teoria, eles querem bloquear só os aparelhos piratas mesmo, nada de bloquear estrangeiro. Mas continua Uma coisa curiosa também é que a Mônica, a repórter do site, quando ela ligou, ela disse que o pessoal nem sabia se responder, não sabia do caso do HTC One, que é um aparelho topo de linha conhecido dos brasileiros, que tem muitos por aqui, eles nem sabiam da existência dele, não sabiam se ele seria afetado ou não, então, por enquanto, é uma análise ainda. E agora, voltando para o tema do 5C, o Juliano Olivetti, ele pergunta se vocês acham que valeria a pena ter o armazenamento reduzido e um preço que seria levemente reduzido. O preço valeria a pena? Tem que ver o preço mesmo, né? Porque quando ele chega por aqui. R$300 mais barato, talvez seja algo que vale a pena. Então, porque o fato é, a Apple não acertou nesse celular em termos de venda e de apelo com o público. Isso é um fato. O próprio Tim Cook falou que eles fizeram previsões erradas, eles tinham um suprimento muito grande de iPhone 5C e menos de 5S, eles tiveram que mexer no mix ali para dar conta da demanda do 5S que foi maior. Então, assim, eles não acertaram na perspectiva de venda. E agora o que eles estão tentando fazer é mexer nisso, né? Ok, então realmente a gente errou no preço. Não foi um iPhone barato que o pessoal esperava, né? Exato. Isso foi um pouco frustrante para a maior parte do mercado mesmo, porque quem não gostaria de ter um iPhone mais barato? O iPhone é um bom aparelho, se ele fosse mais barato ele venderia muito bem. Eu não gostaria. Então eu acho que... Eu acho que assim... Claro que fãs de Android devem ser respeitados, fique claro isso. Mas eu acho que esse corte de preço não resolve muito a questão dos mercados emergentes, que é onde chega muito caro, como aqui no Brasil. Exato, então, o corte de preço que vai ter lá nos Estados Unidos, a gente não faz ideia do que esse corte vai representar no preço aqui no Brasil. Então, assim, infelizmente, acho que a resposta mais razoável para essa pergunta é provavelmente não vai valer a pena, né? Aqui no Brasil, pelo menos, provavelmente não, porque o preço vai continuar alto. A gente posso estar enganado. Uma coisa que me
torna um pouquinho contra o 5C é o fato dele ser um aparelho novo que tem as configurações que foram lançadas no ano passado. Exato. É exatamente a mesma coisa que o iPhone 5, com a diferença do 4G e umas pequenas inovações. Mas essencialmente o hardware é o mesmo, a câmera é a mesma, então as inovações ficaram a desejar muito nesse aparelho. Vamos isso, deixar o pessoal Guzmão. com essa dúvida? Vamos deixar Se vale a pena ou essa não? dúvida. Vai depender do seu bolso também. E vai depender do preço que chega aqui, né? Mais alguma pergunta, Venceslau? É isso? É isso aí. Meus amigos, até semana que vem. Valeu! Falou, gente!